Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Nós amanhecemos hoje com uma péssima notícia, né? Mais uma vez, a região ali de Gaza, a região que viu o conflito entre Israel e o Hamas dar uma pausa, voltar à guerra. Está agora se desenrolando nesse momento em que eu estou falando com vocês, nessa manhã de quarta-feira. E foi anunciado, na verdade, algo ontem à noite pelo ministro Israel Katz, que disse que o objetivo agora é o retorno dos reféns para casa. Então, eles aprovaram um novo plano militar para continuar a guerra em Gaza. Se o Hamas persistir em sua recusa, então ele, segundo o ministro, pagará um preço cada vez mais alto ao tomar territórios e desmantelar operações de terror e infraestrutura até ser completamente derrotado. Uma boa parte de Gaza já foi reduzida a escombros. Vocês viram aquele vídeo que foi publicado lá pelo Trump, o Trump Gaza, que inclusive eu vou falar sobre isso na live fechada de hoje à tarde, tá, pessoal? Às 4h45, toda quarta-feira, a gente tem uma live para assinantes. Fora as lives diárias gratuitas que a gente faz lá no Casando Verbo, todo meio-dia, né? E isso leva as coisas para um novo patamar, né? Quer dizer, as coisas vão ser dadas continuidade. Parece que aquele plano que o Trump tinha ali, né, e que ele colocou naquele vídeo meme dele, não vão se concretizar de uma maneira tão fácil assim, porque o Hamas aparentemente não vai se dar por vencido, apesar de que nós vemos aqui que os próprios palestinos, segundo essa matéria aqui, estariam protestando contra o Hamas, né? Após volta do conflito em Gaza. Centenas protestaram no norte de Gaza para exigir o fim da guerra em uma rara demonstração pública de oposição ao grupo. Então o pessoal foi para as ruas, tem aí muita criança. Isso é um indício, né, de que os próprios palestinos que se opõem ao Hamas estão sentindo um enfraquecimento do grupo dentro, né, da região ali da Palestina, porque senão eles não teriam a coragem de ir protestar. Eu não sei se é a maioria dos palestinos que deseja que o Hamas cesse com a guerra, se a maioria quer a guerra, isso eu não tenho ideia, né? A gente teria de estar lá para saber. Mas o fato de ter um grupo que está protestando contra o próprio Hamas é um sinal de que eles se enfraqueceram ali dentro, né? Segundo uma testemunha, foi uma manifestação espontânea contra a guerra porque as pessoas estão cansadas e não têm para onde ir. Muitos gritavam slogans contra o Hamas, não todos, mas muitos, dizendo fora Hamas. As pessoas estão exaustas e ninguém deve culpá-las. Então, se o objetivo de Israel era enfraquecer o Hamas ao destruir toda a infraestrutura, tem muita gente fora de casa agora, né? Eles conseguiram, né? Muita gente está se opondo a eles por conta disso aí. E militares israelenses estão ordenando evacuação de partes da cidade de Gaza, segundo aqui a matéria da AP News. O exército israelense ordenou nessa quarta-feira a evacuação de partes da cidade de Gaza, intensificando sua nova ofensiva contra o Hamas. Israel prometeu aumentar a pressão até que os militantes devolvam os 59 reféns restantes, 24 dos quais se acredita estarem vivos. Israel também exigiu que o Hamas se desarme e envie seus líderes para o exílio. O Hamas disse que não libertará os reféns restantes sem o cessar-fogo duradouro e a retirada israelense total de Gaza. Que aparentemente, né, se a gente for interpretar aquele vídeo do Trump, que ele publicou, um vídeo meme lá, onde cantava aquela música Trump Gaza, né, não é o plano, né? O plano deles é o domínio ali da região e é uma reconstrução nos termos, né, e sob o comando de Israel e dos Estados Unidos. A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas lá em outubro de 2023, dia 7, em Israel, no qual os militantes palestinos sequestraram, né, e eliminaram muitas dos 1.200, aliás, eliminaram mais ou menos 1.200 pessoas e sequestraram 251. Todo mundo já está por dentro, né? E o Netanyahu acabou reconhecendo no parlamento que um dos objetivos dos ataques a Gaza é conquistar o território palestino, segundo o site cadenazer.com.
O primeiro-ministro israelense ameaçou o Hamas, já que o exército israelense teria eliminado pessoas na faixa de Gaza, dezenas, né, nas últimas 24 horas, segundo o Antônio Martim escreveu aqui no Cadena Serra, que foi traduzido, né? Segundo ele, Netanyahu admitiu essa tarde em um discurso perante o Knesset que um dos objetivos da ofensiva contra a faixa de Gaza, que já deixou mais de 50 mil palestinos sem vida, seria tomar território na faixa. Eu não sei se esse número aqui está correto, tá, pessoal? A gente pega aqui fontes dos dois lados quando vai trazer as informações, né? Nossa luta contra o Hamas inclui a conquista de território, disse Netanyahu, ameaçando com consequências adicionais que ele se recusou a especificar. Ele estaria usando a ofensiva em andamento em Gaza, que deixou pelo menos 38 sem vida nas últimas 24 horas, segundo o site aqui, e o senhor Antônio Martim, né? Como argumento, então, para desviar as críticas contra si mesmo, daqueles que, como ele disse em seu discurso, me chamam de traidor todos os dias. Muitos dentro do próprio Israel dizem que o Netanyahu facilitou, né, aquela questão, né, como é que ele não soube, como é que ele não antecipou a entrada do Hamas em Israel quando estava para acontecer aquele ataque lá em 2023. Então há muita crítica ainda em cima dele por conta disso, né? Mas seja como for, ele continua conseguindo se manter no poder. Aí a Reuters diz, né, que Netanyahu disse que Israel pode tomar território em Gaza se reféns não forem libertados. Que na prática eu acho que é o que vai acabar acontecendo, porque se nós formos, mais uma vez, levar em conta aquele vídeo que o Trump divulgou, aquele lá está mostrando a intenção nesse sentido, instalar um Trump Gaza. Aí no final do vídeo até eles criam lá o que seria algo que talvez eles quisessem que fosse engraçado, que não vejo graça nenhuma, mas colocar lá dois senhores idosos numa piscina, né, praticamente desnudos, que seria a imagem lá do Trump e do Netanyahu numa piscina, né? Então, como se eles tivessem conquistado e estivessem agora saboreando a vitória, né, de ter conquistado o território. Netanyahu disse em uma audiência no parlamento, segundo a Reuters, que quanto mais o Hamas continuar se recusando a libertar nossos reféns, mais poderosa será a repressão que exerceremos. E por último, uma matéria aqui dizendo que a Cruz Vermelha denunciou danos em seu escritório em Gaza por projétil explosivo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que um escritório de sua organização na faixa de Gaza foi danificado por um projétil na segunda, mas que ninguém de sua equipe ficou ferido. Então, hoje, um escritório, né, da Cruz Vermelha em Rafah foi danificado, apesar de estar claramente sinalizado e todas as partes alertadas sobre sua localização. Lamentou a organização em comunicado. Então, o que eles estão insinuando aqui? Bom, nós sinalizamos e se eles explodirem isso aqui foi por querer, né? Felizmente, nenhum membro da equipe ficou ferido neste incidente, mas isso tem um impacto direto na capacidade da Cruz Vermelha de operar, acrescentou o comunicado no qual condenou veementemente o ataque às suas instalações. A Cruz Vermelha é uma organização de socorro de saúde. A gente pode supor aí que Israel talvez considere que possa ser um ponto de auxílio ao Hamas, porque a gente viu aqueles documentos que eles vazaram lá de um braço da ONU, que eu não lembro lá, que era o braço que tinha ali dentro da Palestina, né? E talvez por isso eles usem isso como argumento para ter atacado, ou dizendo, olha, isso aí foi um acidente. Só que esse argumento do acidente não seria credível, né? Porque eles têm equipamentos de alta precisão, então dificilmente eles fariam isso aí sem querer, né? Então a retomada das hostilidades e da violência gera desespero em todos os lados, observou. Instalações médicas, entre elas o Hospital de Campanha da Cruz Vermelha em Rafah, já estão atendendo a incidentes com vítimas em massa, segundo ele. Então, infelizmente, mais uma vez a região está aí conflagrada, pessoal. Quando eu digo que se pela esquerda ou pela direita nós vamos acabar lá na frente cumprindo o mesmo destino, as pessoas às vezes ficam chateadas comigo, mas essa é a verdade e aí está mais uma comprovação. Esse é o vídeo de hoje.
Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.